O jornalismo de linchamento pago pelo serviço público é uma conversa de bastidores financiada por taxas. Por isso, só posso dizer, é um documento da história contemporânea e meu coração se alegra porque todos ficam tão irritados porque era tão previsível. O antigo rosto do ZDF, Peter Heine, fala aqui. Jornalismo de linchamento na Alemanha, pago com as nossas taxas obrigatórias. Todo mês temos que pagar uma fortuna por isso. Nesta entrevista, Peter Heine revela tudo sobre as artimanhas da ARD e da ZDF. Fiquem atentos, tem realmente muito conteúdo explosivo, chega até a ser golpe baixo. Onde ficou a contextualização? Bem, deveria ter contextualizado isso agora. Então, aquele Huck lá, ele faz pose de vida familiar perfeita e fala como os filhos dele são incríveis. Mas a gente tem que dizer, ele é um criminoso, ele é um extremista de direita agora. Isso precisa ser colocado em contexto. Sim, colocar em contexto significa esse pensamento guiado, tipo babá, que eu, como jornalista, digo aos meus ouvintes o que eles devem pensar agora. Colocar em contexto significa, na verdade, avaliar o que foi ouvido por si mesmo. E enquanto eu insisto nisso, formem sua própria opinião. Nós nem sempre concordamos. Mas confie que vocês aí fora, que você principalmente, sabe exatamente o que é certo e o que é errado para você. E não dê ouvidos a fatos ou coisas assim que, no fundo, não são verdadeiros. E hoje vou trazer para vocês vários trechos de Peter Heine. Vou precisar comentar um pouco. Isso eu preciso fazer por questões legais. E se você quiser apoiar este canal, eu ficaria muito feliz com um like e uma inscrição. De uma pessoa ou de um conteúdo. Isso significa, em português, que eles desprezam seus espectadores. Tem que dizer claramente, quem exige contextualização parte do princípio de que seus espectadores são idiotas. E ao mesmo tempo, querem nos dizer o que devemos pensar aqui, o que é certo, o que é errado. Esse homem trabalhou 50 anos na ARD e no ZDF. Ele nunca, realmente nunca, causou um escândalo ou esteve tanto no centro das atenções como a Hayali, que está sempre aparecendo com fake news ou com vídeos de IA. Isso precisa ser dito novamente aqui. E essa entrevista realmente me tocou profundamente. Pergunte ao Sr. Merz, ao Sr. Klingbeil, aos verdes ou à esquerda, pergunte sobre os efeitos colaterais. Você pode até pegar uma cerebrose agora porque ouviu o Huck. Eu definitivamente não sei como é com você. Pode me contar aí embaixo se quiser, mas eu fico com cerebrose por causa dessas coisas. Já estamos nessa ilha há 2 semanas. Estou quase sem meus sanduíches de patê de fígado. O quê? É isso então? Ratatouille. Nossa. Não conheço. Não quero. Delicioso. Você tem certeza de que não quer um pouco? Eles estão em pânico porque isso poderia, por assim dizer, afastar as pessoas da direita. O que me faz rir é esse caminho da direita. Sim, eles estão no caminho da direita quando votam azul. Eles estão em pânico porque os jovens estão indo embora, porque as pessoas também estão indo embora, os eleitores estão indo embora. Com esses comerciais no Kika, certamente vão reconquistar essas pessoas. Não sei, gosto de escrever isso aí embaixo. Vocês realmente acreditam que as crianças vão se interessar por isso? Até minha filha agora lê livros que não vêm desse viés de esquerda, mas ela lê agora livros técnicos, literatura especializada, como era, entre outras coisas, na época da República de Weimar. Os diários de Anne Frank, e ela, aliás, tem 11 anos. Mas mais uma coisa, não é só o medo. É pura inveja que está ali. Sempre digo que a inveja é o imposto sobre o sucesso. Essa é minha velha frase e minha velha experiência. A consequência final é que, no fim das contas, as mesmas pessoas que querem nos proteger de Benissimo,
que só podem ser assistidos a partir dos 14 ou 16 anos, são as mesmas que trazem dois seres não binários para uma escola e deixam que as crianças sejam atormentadas com conteúdo pornográfico. São as mesmas pessoas que exigem em seus congressos partidários: queremos proteger as crianças proibindo a internet, e mandam esses sujeitos para as escolas. A gente tem que perceber primeiro o quão insano isso é. A RD, para depois ainda dizer aos pais: e eu mesmo sou pai. Sim, isso é totalmente normal. Esse é o pluralismo que precisamos aqui. E eu, pessoalmente, rejeito totalmente isso. Obrigado, Sr. Honey, por essas palavras claras. Ordem da RD, acuse o Ben disso. Você também acusa o Simo disso. Ah, ele é tão gentil. Como alguém pode ser gentil assim? A pessoa tem que ficar furiosa, mas no rosto já tem que dar para ver o desprezo. Quero dizer, quando você vê o Huck nas poucas vezes em que ele apareceu na TV pública, ou a Weidel ou o Kupala, só não ela ou a Storch, você percebe nos apresentadores já esse desprezo. Eka! Eu tenho que me... Acima de tudo, o pior é que tantas cenas são simplesmente cortadas, que acaba parecendo maldoso. Quando assisti essas 4 horas, levei quase 11 horas para anotar tudo o que ele dizia, pausando e voltando várias vezes. O que ele diz reflete tantas pessoas lá fora que dizem: não, nós rejeitamos completamente esse sistema. E agora eu também penso de forma diferente sobre essa guerra interna do partido, seja da Frauke Petry ou do Melten, porque se ele estava certo no que disse, então eu tenho que dizer: acho que a AfD nunca deveria ter se tornado a parceira preferencial da CDU. E eu também não acredito que, agora nas novas eleições, ou se houver novas eleições, a AfD vá imediatamente trabalhar junto com a CDU. Ainda vai haver alguns pontos de discórdia. Por isso, minha opinião, definitivamente um governo minoritário. O que eu aprendi sobre isso, o fato de eu poder de repente olhar nos bastidores, realmente me tocou profundamente nessa entrevista. Agora eu tenho que escovar os dentes depois. Eu preciso lavar as mãos. Eu preciso me desinfetar e não dá para desinfetar as cadeiras? Isso não é uma piada. Caro Simo Martenstein, do Tagesspiegel, ele é da esquerda, fez aquele famoso discurso no Thalia Theater em Hamburgo em favor da liberdade de expressão, e com isso da AfD. Depois desse evento, realmente houve uma choradeira, principalmente de jovens funcionários do Thalia Theater. Agora nossos móveis tudo está contaminado. Sim, assistimos Martenstein juntos ao vivo. Ninguém poderia imaginar que depois disso tudo ia sair do controle assim. Mas foi exatamente isso que aconteceu. Eles queriam desinfetar as cadeiras de Martenstein porque ele tinha sentado nelas. E porque eles achavam que esse discurso de direita, como eles chamavam, poderia ser contagioso. Para um ou outro. Você tem que ouvir para acreditar. Onde um nerd se levanta em um evento e grita com uma mulher gravemente doente de câncer. Isso é o desmascaramento. Você não precisa mais de jornalista para isso. Essas pessoas se revelam completamente em sua falta de caráter, em sua falta de empatia. A gente nem consegue se indignar o suficiente com isso. Sim, e jornalistas, assim como Friedrich Merz, acusam essa mulher de mentir. E toda a Alemanha sabe disso, porque leu as notícias que não foi apenas uma mentira brutal do chanceler, mas também uma influência absolutamente maldosa dos jornalistas. Isso é simplesmente profundamente triste, o que aconteceu ali. Quando eu olho para a entrevista da Miosga com o Habeck de alguns meses atrás, olha, se eles não transaram antes ou depois. Sim, em todo lugar. Sabine Christiansen, Kerner, Lanz, Hart, Aberfair, Riverwood. Eu estive em todos esses lugares várias vezes. Depende. Havia uma forma, por exemplo, Kerner, que sempre fazia isso de maneira muito amigável.
mas que de repente passou a agir de forma investigativa sob orientação naquela famosa entrevista com Eva Hermann. Inesquecível. A mulher foi exposta, destruída. Hoje sabemos que parte do que foi acusado a ela era falso. Sim, e agora vou mostrar exatamente do que se tratava. E eu preciso dizer antes para vocês, sim, exatamente Johannes B. Kerner, que esteve envolvido na briga na Luckner Lounge, no baile da Ópera de Viena, e ao mesmo tempo ainda estava lidando com votação manipulada em seu programa. Exatamente esse Johannes B. Kerner. Momentos emocionantes nos fazem refletir sobre como seguir em frente. Foi o que fiz agora e decidi continuar conversando com meus 3 convidados. Me despeço. Que isso foi injusto. De repente, o Kerner, que eu tanto admiro, assumiu o papel de inquisidor. O engraçado é que ninguém acreditou nisso. Todo mundo percebeu que era uma encenação. Tinha que ser assim, talvez para manter o emprego dele. O que se pode fazer? A gente vê um desenvolvimento parecido com o Lanz, que também começou com um papo mais leve e agora, de repente, quer bancar o investigativo. Ele percebe que, na verdade, está se tornando ridículo com esse papo leve. Ele precisa expor o governo ao ridículo. Ele precisa expor toda essa injustiça que agora vem da CDU, da CSU e do SPD no governo, senão ninguém mais vai levá-lo a sério. Até mesmo Sabine Christensen tinha um jeito conciliador. E agora vêm as diferenças. A maioria dos colegas não consegue mesmo. Sem roteiro, não. Não sei, o Lanz melhorou? Escreve aí pra mim. Não assisto mais, só vejo quando algo viraliza amanhã no X ou em outro lugar. Eu acho que o Lanz virou só um teatrinho barato. Mas o que ele fala sobre ser sem roteiro, e aí eu realmente tenho que dizer, eu também não consigo. Eu tentei 3 vezes e fracassei miseravelmente nas 3. Tudo que é sem roteiro, ou quando eu não escrevo pelo menos um roteiro básico antes, aí eu estou fora. Nem eu consigo fazer isso. Por isso, como eu disse, Dona Ben, meu mais absoluto respeito. Quando você ouve uma frase dessas, sabe, fica a pergunta: uma conversa política é linchamento jornalístico ou busca por compreensão? Essa é a única alternativa. Ou então, uma formação de opinião para trazer a maioria das pessoas para o seu lado, para levar ainda mais pessoas às urnas, para mostrar ainda mais pessoas. Esses partidos tradicionais não querem o seu bem. Resumindo, eu acho que a entrevista de Peter Heine deveria definitivamente viralizar. Acho que ainda faltam alguns cliques. Por isso, hoje eu retrabalhei isso. Espero que vocês compartilhem e curtam o vídeo. Eu incluí muito do Peter Heine, então agora preciso contextualizar um pouco mais. Caso contrário, isso não é aceitável para o YouTube. No entanto, preciso dizer sobre essa entrevista que foi uma das melhores entrevistas que vi nos últimos 3, 4, 5 meses. Onde realmente se trata do fato de que a radiodifusão pública basicamente só serve como um cadafalso para pessoas que pensam diferente. Vemos isso mais uma vez nesta manhã. Acho que agiram contra Jung und Stark. Ou seja, mais uma vez policiais foram enviados para prender jovens patriotas alemães, ou, como eles preferem chamar, extremistas de direita, seja lá como queiram rotular. Eu digo que eles não mereceram isso? Não, não estou dizendo isso. Mas onde está na imprensa a notícia de que o campo da esquerda foi detido, que a Vulcan Group foi preso, que a esquerda foi ativada? Policiais presos, operação contra a esquerda? E é isso? Para manter essa narrativa em alta o máximo possível, sempre se age apenas contra um desses grupos de pessoas. Se os jovens mereceram isso, se eles realmente se radicalizaram tanto, eu não sei. Eu nem conheço eles. No entanto, e esse é justamente o grande problema, só se age contra uma camada da população, que aliás representa a maioria dos eleitores alemães. E então, dizer para os outros mais uma vez, o que você pensa na sua cabeça está errado, e por isso eu coloquei para vocês esse vídeo do Peter Heine, hoje em trechos bem longos. Espero que vocês tenham gostado. Comentem como foi para vocês e não esqueçam de curtir, se inscrever e dar aquela moral.